Pessoal, eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Será que em produção de gado de corte é possível termos uma renda bruta por hectare ano acima de R$ 30.000 em sistema que tem como base da alimentação dos animais a forragem? Eu vou mostrar para vocês que é. Isso é possível se nós trabalharmos com o BRS Capiaçu produzindo a silagem desse capim. É claro, aqui eu não vou falar do processo de ensilagem do BRS Capiaçu, do que precisa ser observado, eu vou considerar que você já sabe isso. E também vou considerar que é uma área de BRS Capiaçu bem cuidada, que segue o quê? As orientações técnicas que você consegue não só aqui com o professor Branco, mas em outras fontes fidedignas. Bom, então eu quero começar mostrando algumas tabelas para nós chegarmos no final com a comprovação daquilo que eu assumi no início. A primeira tabela traz as informações da silagem de capiaçu. Então nós temos aqui a produção em matéria seca, toneladas por hectare ano, matéria seca, quilos por hectare ano, perdas, eu vou considerar que nós temos 20% de perdas, de todo tipo de perda, efluente, transporte, enfim, aquilo que você sabe que acontece no campo. E quanto sobra de matéria seca em quilos por hectare ano. Então, 50 toneladas de matéria seca, que nos dá 50 mil quilos, que com 20% de perdas nos dá 40 mil quilos de matéria seca por hectare ano. Agora vamos às informações dos animais. Eu vou trabalhar com uma recria, ou seja, nós vamos colocar os animais lá no dia 1º de janeiro, só para entender melhor isso, né? 200 quilos e vamos chegar no final do ano, dia 31 de dezembro, com 401 quilos. Por quê? Porque eu estou assumindo que esses animais vão ganhar 550 gramas por dia, conforme eu mostro aqui, ó, ganho médio diário em quilos 0,55. 550 gramas. Mas muitos talvez vão falar assim, mas o professor Branco fala nos vídeos dele que o BRS Capiaçu não produz ganho. E não produz mesmo. Eu estou colocando esse ganho, tendo o capiaçu como base da alimentação, mas nós vamos ter que produzir uma ração aí, tá? Mas eu vou mostrar para vocês e vai funcionar. Peso médio, 300,4. Por que o peso médio 300,4? Nós não podemos trabalhar nem com esse peso e nem com esse peso para estimar o quanto vamos precisar de matéria seca por animal ano, para saber quantos animais nós temos por hectare. Não, nós temos que trabalhar com o peso médio. Então, 300,4. E eu vou assumir um consumo, que é um consumo passível de ser obtido na prática, ao redor de 2,5% do peso dos animais, que daria um consumo de matéria seca de 7,5 quilos ou 7,5 kg. Continuando, nós temos agora como ficaria a dieta desses animais. Então, RTM, que é a ração total misturada, nós teríamos 7,5 kg, como eu mostrei anteriormente, que dá 100% da dieta dos animais. E a mistura dos alimentos será dada como? Pela silagem de capiaçu e pela ração que nós vamos produzir. E esses animais vão ter 75% da dieta, então 3/4 da dieta, BRS Capiaçu ensilado, 5,6 quilos por dia. 25% da dieta, 1,9 quilos por dia, da ração, ou seja, do concentrado. Quantos animais nós podemos alimentar ou alimentamos com 1 hectare de silagem de capiaçu? Então agora nós temos condições de fazer esse cálculo. Quantidade por animal dia em quilos, 5,6. Aqui é base matéria seca, porque nós estamos usando a produção do capiaçu base matéria seca. Então não há nenhum problema aqui. Quantidade por animal ano. Como é que nós vamos fazer? 5,6 quilos por animal dia, média, vezes 365 dias. 2.044 quilos de matéria seca da silagem de BRS Capiaçu. Número de animais que nós podemos colocar, então, em 1 hectare. Obviamente, o que nós vamos fazer? Pegar a produção total de matéria seca por hectare e dividir por esse número, 2.044. Nós vamos ter condições de alimentar 19,5, ou seja, quase 20 animais por hectare ano com essa área de BRS Capiaçu, produzindo 50 toneladas de matéria seca por ano. Então nós chegamos aqui no número de animais. Continuando, qual deve ser a composição desse concentrado que entra em 25% na dieta do animal? Nós vamos ter 2 ingredientes básicos, o milho e um núcleo com ureia. Nós vamos ter milho 90,7% da mistura do concentrado e núcleo com ureia 9,3%. Eu estou usando aqui o valor do milho e do núcleo atual,
Eu não sei em que momento você estará assistindo esse vídeo, mas hoje, no momento que eu estou produzindo o vídeo, o milho está 1,02 e esse núcleo 4,20 reais por quilo. Então nós temos aqui R$ 92,50 reais do milho, R$ 39,10 reais do núcleo. Para produzir quanto? 100 quilos da mistura. Então 100 quilos da mistura vai nos custar R$ 131,60 e aí o professor Branco arredondou para 1,32 por quilo. Esse é o custo. E eu estou colocando aqui o custo do comércio. Se você estiver usando o seu milho, você está remunerando o seu milho. Continuando. Qual é a quantidade e o custo da ração por ano agora? Quilo por animal dia, base 100% da matéria seca. Vocês se lembram que eu havia dito que nós íamos usar, com base na matéria seca, 5,6 quilos de silagem e 1,9 kg de concentrado. Então, 1,9. Quilos por animal dia, base matéria natural. Então aqui eu fiz uma divisão por 0,9, por quê? Porque esse concentrado, ele não tem 100% de matéria seca, ele tem menos, ele tem ao redor de 90%. Então nós dividimos aquele 1,9 por 0,9, nos dá 2,10. Então na realidade, para fornecer 1,9 kg de matéria seca do concentrado, nós temos que fornecer 2,1 kg desse concentrado. Quilo por animal ano, 2,10 vezes 365. Então cada animal ao longo de um ano vai consumir 766,5 kg desse concentrado. Quilos por hectare por ano. Nós estamos fazendo a produção por hectare, o custo por hectare. Tá? Então eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar pelo número de animais que nós temos condições de alimentar com hectare de silagem de capim, capiaçu. Então 766,50 vezes 19,5 animais vai nos dar 14.946, ou seja, quase 15 mil reais. Custo por hectare ano, então seria 14.946 vezes 1,32, que é o custo do concentrado, que eu mostrei anteriormente. Nós vamos ter um custo de R$ 19.728. Agora alguém pode estar perguntando assim, professor, mas por que o senhor não usou mais capiaçu? Nós íamos depender menos do concentrado. Porque se nós analisarmos as características do capiaçu, alto teor de umidade, 20% de matéria seca, ao redor disso, às vezes menos, e alto teor de FDN. Então, se nós colocarmos mais, nós não vamos ter consumo para essa mistura. Então, nós temos que trabalhar dessa forma. Nós trabalhamos com 75% da silagem de BRS capiaçu, 25% de concentrado. Só que um concentrado que, junto com a silagem, está permitindo um ganho de 550 gramas dia. Continuando, quantas arrobas vamos ter produzidas nesse 1 hectare? O GMD, quilo por animal dia, 0,55. Ganho por hectare, em quilos, será o 0,55 vezes o número de animais, 19,5, vezes o número de dias do ano. Ou seja, o ganho de peso bruto, 3.914 quilos. Nós vamos considerar aqui um rendimento de carcaça de 50%. E fim de papo. Então nós vamos pegar 3.914, multiplicar por 0,5 e dividir por 15. Por quê? Porque cada arroba tem 15 quilos. Nós vamos ter 130,4 arrobas. Ou seja, nós vamos produzir mais do que 130 arrobas por hectare. É possível, com muito trabalho. Agora, como que fica o custo e a produção? Vamos tentar fazer um contraste aqui. Custo da ração, nós vimos 19.728 para os 19,5 animais por hectare. Valor da produção, 130,4 vezes 250. Eu estou usando também o valor da arroba no momento que eu estou produzindo o vídeo. Depois, se você tiver um outro momento, você vai ter que fazer uma conta um pouquinho diferente. Então nós teríamos aqui R$ 32.600 o valor bruto da produção. Então, se nós pegarmos esse valor, subtrairmos aquele ali, nós vamos ter uma margem de contribuição de 12.872. Isso aqui não é lucro, é margem de contribuição. Por quê? Porque aqui nós não estamos deduzindo a tua mão de obra, o valor da silagem que você está colocando, a depreciação das máquinas, dos equipamentos, enfim, aquilo que está envolvido no sistema de produção que você adota na sua propriedade. Agora, o importante é que nós comprovamos aqui que é possível termos uma renda acima de
30 mil reais. Está aqui, 32.600. Considerando o preço do milho, o preço do núcleo e o valor da arroba no momento que eu produzi esse vídeo. Eu espero que essas informações te ajudem a considerar melhor as possibilidades que você tem de produção à base de forragem. Eu te aguardo no próximo vídeo. Aprenda a formular dietas e rações para bovinos de corte que sejam eficientes, assim como calcular exigências, como formular rações para TIP e diversos outros conteúdos. Inscreva-se clicando no link abaixo na descrição.